Olá, alunos de redação do primeiro ano, estamos na nossa aula 2, multiplicidade de linguagens. Professora, por que está focando tanto nessa matéria? Porque é a mais cobrada no vestibular. É a mais cobrada no vestibular. Como assim, professora? Não é a redação dissertativa? Sim, mas essa parte ela vai englobar todas as outras disciplinas. Por quê? Porque a prova do Enem é uma prova interpretativa. O aluno precisa ter conhecimento de mundo, conhecimento expressivo, conhecimento de linguagem. Então, se ele não souber interpretar a questão, ele não vai conseguir respondê-la corretamente. Então, por isso, hoje, é muito comum e cobrado na matéria do primeiro ano a multiplicidade de linguagens. É o quê? É o aluno saber interpretar vários tipos de gêneros, vários tipos de textos, como publicitários, informativos, artísticos e entretenimento. Então, essa diversidade de linguagem, ela nos cria um mundo bem grande, bem extenso. Então, dentro de um texto, eu posso apenas ter uma imagem. Então, eu preciso ter um conhecimento de multiplicidade de linguagem, para que eu não erre. Às vezes eu sei a questão, mas eu não consigo interpretar. Eu fico preso naquela questão. Por quê? Porque eu não trabalhei a multiplicidade de linguagem. Como assim? Primeiro fato, interpretação de texto. O aluno, às vezes, ou a maioria das vezes, não consegue interpretar o texto. Os gêneros, que é muito importante, norma culta e coloquial. As matérias estão juntas. Literatura, português e redação. Eu não sei se vocês estão percebendo. Como assim? Eu devo entender quando eu utilizo a norma culta e quando eu utilizo a coloquial. Isso tem a ver com o texto? Sim. Dependendo da linguagem do texto, que o texto está me passando, ele pode ser pedido uma língua coloquial ou uma língua culta. E isso também vai influenciar na minha interpretação de texto. Figuras de linguagem, funções da linguagem que nós estamos estudando em português, língua portuguesa, fática, poética, metalinguística, tudo é um conjunto. E literatura, criação, invenção, representação da realidade. Então, tudo faz parte. Às vezes a questão está presa dentro, está embutida dentro de um poema. Se o meu aluno não souber a função poética, função emotiva, ele não vai conseguir sair daquela questão, porque vai envolver a interpretação de texto. Todas as linguagens são abordadas, ou seja, um sistema de sinais que serve para a comunicação. Você está lá com a sua prova, você precisa o quê? Ser interpretativo e você precisa o quê? Comunicativo. Como assim? Eu preciso entender o que a banca ou quem fez, construiu a prova, aqueles textos, montou, ele está querendo me passar. Porque através da minha interpretação eu vou obter uma boa nota. Linguagem musical, notas musicais. Às vezes as notas musicais querem nos passar algo. Linguagem teatral, movimento, gesto, corpo. Às vezes a pessoa não fala, mas ela gesticula, ela indica. É uma linguagem? Sim, corporal gestual. Usam palavras verbais, escritas, e não verbais. Vocês vão encontrar em textos, em provas de vestibular e outros concursos, linguagem verbal e não verbal. E cabe ao aluno interpretar. Então, todos os caminhos me levam para a multiplicidade de linguagem, que é nada mais do que interpretação de texto. Envolve o quê? Publicidade, entretenimento e outros sistemas. Os anúncios, prestem bem atenção, cai muita imagem no vestibular. Caso você se identifique com algo contido no anúncio, você só de olhar terá vontade de possuir. Então o que, professora? Então, o que está sendo oferecido é um tipo de linguagem? Sim, é a linguagem que o publicitário, no momento que ele foi pago para criar o anúncio, ele utilizou.
ele pode utilizar uma linguagem visual, escrita ou sonora. Todos esses caminhos fazem o quê? Brincam com o seu emocional. Vão fazer o quê? Vão te levar o quê? Te induzir ao quê? A comprar, a compra. Então, o anúncio também utiliza de linguagem? Sim, no momento da criação. Aí tem um anúncio, aí uma pergunta gigantesca e a resposta, às vezes o aluno não consegue sair dali. Por quê? Porque ele não consegue identificar a multiplicidade de linguagens. Ou seja, que tipo de linguagem está lá? É visual? É escrita? É sonora? Que conteúdo quer passar? Qual foi a forma utilizada? Que função? Tudo está envolvido no ato comunicativo. Antes de escrever, devemos utilizar o quê? Os elementos da interlocução. Isso aí já foi a matéria da outra aula. Aliás, desde lá do início da nossa aula. Então, antes de eu escrever, eu tenho que perguntar quem, qual o suporte, o que, para quem, qual o conteúdo, o que eu pretendo escrever. Por isso que muitos erram na hora da escrita. Ato de se comunicar corretamente, linguagem formal e informal. Às vezes o aluno vai fazer uma redação, aí utiliza de gírias, de palavras que não devem ser utilizadas. Então, tudo é o quê? Multiplicidade de linguagens. Ato interpretativo, que é o mais cobrado hoje. Dificilmente vocês vão ver questões de Enem, de concurso, que não tenham uma parte interpretativa, que utilizem de imagens. Não podemos falar de multiplicidade de linguagem sem enfatizar o quê? A imaginação. A professora vai utilizar o lúdico, simbólico e representativo? Óbvio. Da onde eu retiro isso? Literatura. Às vezes tem questões que utilizam o lúdico, simbólico e representativo, uma questão que às vezes nem mesmo é de português, às vezes é de outra disciplina, mas envolve o lúdico, uma brincadeira, algo simbólico. Então o aluno tem que estar o quê? Tem que estar percebendo, tem que estar atualizado, ele tem que estar envolvido. Por isso essa matéria vem agora de encontro a vocês. Né? Neste sentido, eu vou afirmar que toda e qualquer forma de linguagem representa o quê? Uma riqueza de possibilidades. Ó, visual, escrita, sonora, literária, simbólica. Sendo assim, a linguagem reveste-se de um caráter que permite dizer ou escrever alguma coisa sobre o mundo em que estamos inseridos. Literatura. Eu não utilizo do mundo real junto ao mundo imaginário, fictício, para representar algo. Quem construiu a prova ali, ele pode estar querendo te passar algo através de uma imagem, de um anúncio, de uma informação, de um texto publicitário ou até mesmo artístico. As formas aqui, ó, publicitário, indução de levar a compra, informativo, que está te informando, artístico, a imagem artística, entretenimento e diversão. Ou seja, nesta fase da nossa matéria, nós vamos trabalhar o quê? A parte interpretativa. Vamos ter textos, muitos textos, para que vocês façam comparação. Será que no anúncio tem a mesma intenção de um texto ou uma imagem artística? Às vezes sim. Às vezes um poema nos traz o quê? Uma linguagem sonora, não só escrita. Então é todo um conjunto, todos os elementos juntos agora, até mesmo os elementos da interlocução. Então no trabalho de casa eu vou estar passando um trabalho de interpretação, de confrontamento, de análise, de contextualizar textos e ver e fazer uma análise se eles têm o mesmo conteúdo, se eles estão com a mesma intenção, ok? Qualquer dúvida, eu vou estar na plataforma esperando por vocês, para que vocês retirem dúvidas comigo, reflexões, questionamentos, ou deixar um trabalho lá. Espero que vocês estejam bem e até a próxima aula. Muito obrigada.